Juliana Rosa hoje está no estúdio aqui conosco, só para deixar o Eneg com inveja, porque ele com certeza está ouvindo lá das Maldivas, nas férias dele, Sim. escutando aqui a programação. Juliana Rosa no nosso estúdio para falar sobre desemprego, dados positivos em relação ao desemprego aqui no Brasil, caiu para 6,4%, a gente comentava agora há pouco no trimestre que terminou em setembro. E o que a gente pode tirar de análise desses dados, Ju? Bem-vinda, boa tarde. Tudo bom, Débora? Boa tarde para você, para o Fábio, beijo pro Eneg. Vim aqui só porque eu sabia que ele não tava, porque a gente é implicante, né? Senão não tem graça. Mas é mais um número bastante positivo do mercado de trabalho resiliente. Veio uma queda da taxa de desemprego, mas uma queda mais forte de novo do que era esperado. Esse dado de 6,4% é o dado de desemprego menor desde 2012. É normal cair ao longo do ano, vai chegando agora segundo semestre, os dados são mais positivos, tem contratações temporárias, aquelas contratações que estão olhando ali para o final do ano, Natal, Black Friday. Mas, de qualquer maneira, a gente vê que, comparando com o mesmo período do ano passado, nessa mesma época do ano, que é um dado que vai até setembro, é um contingente de 1.300.000 pessoas a menos na comparação com o mesmo período do ano passado. Então, é muita gente. E o que é interessante, que eu me lembro que a gente conversou muito sobre uma época em que a taxa de desemprego caía porque muita gente não estava procurando. Então, a taxa de desemprego, se leva em consideração as pessoas que dizem para a pesquisa do IBGE que estão procurando versus as vagas oferecidas. E agora, não, você tem aumento de gente procurando e vagas novas, de fato, sendo preenchidas. Essa é uma diferença grande. São os desalentados, né? Aqueles que nem Lembra? procuram emprego, desistiram de alguma maneira de procurar. Exatamente. E tem uma discussão também do Bolsa Família, que aumentou muito. Então, tinha muita essa discussão. O que a gente vê é que, mesmo com o aumento de proteção social, você tem um aumento de oferta de vagas. Agora, o que é interessante a gente olhar também é um novo recorde, por exemplo, da população ocupada, que é isso, né? Um outro dado mostrando que você tem um volume de pessoas trabalhando que é recorde. Então, esse número de ocupados está em 103 milhões, é um recorde histórico. Então, você está vendo, né, que está tendo essa procura. O dado do emprego com carteira assinada, que eu sempre acho importante a gente olhar, porque a gente tem muita informalidade no Brasil. A parte do carteira assinada, ela continua crescendo. Então, também é prova de que a gente tem tanto pessoas que estão conseguindo trabalho, claro, muitas vezes de uma forma mais precária, mas também muita gente conseguindo com carteira assinada esse tipo de oportunidade. Rendimento também é uma coisa que a gente tem olhado muito, porque o Banco Central, muita gente reclamou, o Banco Central está preocupado porque o desemprego está baixo, vai gerar inflação, os caras querem o quê? Que a gente não tem emprego e tal. Mas o dado de renda, ele tem sido positivo porque as pessoas estão conseguindo negociar ganhos de renda, mas não tem sido nada explosivo. Eu me lembro quando eu conversei com o diretor do Banco Central, o Paulo Piketty, ele me falava que os salários, eles vinham ainda com uma defasagem da pandemia. Estava muito baixo, muita gente, enfim, estava trabalhando por conta própria e tal. Então, era normal ter um ganho salarial também por conta dessa defasagem temporal. E parece que agora deu uma certa estabilizada, digamos assim. Então, a notícia é maravilhosa, né? Porque ter um desemprego recorde histórico no Brasil sem essa discussão de pressão inflacionária. Então, veio para ficar com pós-pandemia, ganhos de inovação, trabalhos online, reforma tributária, enfim, a gente tem algo que parece que veio para ficar. Essa é a melhor notícia de todas. É isso. E tomara que esse número, né, de positivo do desemprego, lá na frente, seja cruzado com o aumento da produção, né, da produtividade também do país, né? Porque aí sim a inflação fica de lado. Porque o problema é quando você, obviamente, compra mais, mas sem a produção adequada do país, e aí o preço vai lá para cima. Se você tem uma produção adequada, mesmo com a população brasileira conseguindo comprar mais, ainda bem que está, com a produção abastecendo da maneira que deve, a inflação não sobe. Então, quer dizer, essa é a conta ideal, né? Aí tem que ter juro mais baixo, aquela exato. discussão que a gente sempre tem aqui estrutural, né?
melhora de qualidade de educação, porque aí você tem uma produtividade maior, né? Gente produzindo mais e melhor, etc. Mas eu acho que você, pelo menos, tira da frente uma das preocupações estruturais dessa discussão toda, que a avenida é grande ainda do desafio no Brasil, né? Mas uma das preocupações era que a gente talvez não conseguisse sustentar uma taxa de desemprego tão baixa, porque isso poderia gerar inflação. E a gente está vendo que está sendo possível perceber um ganho mais estruturante da economia brasileira. Ainda bem. Ô, Ju, e você falava sobre dados de carteira assinada e sem carteira assinada. A gente percebe uma migração ou não necessariamente? Porque houve aumento, se eu não me engano, nas duas categorias, Sim. quando a gente olha para as duas faixas. Porque lá na pandemia, principalmente, os anos que vieram na sequência, a gente percebia as pessoas trabalhando por conta própria, improvisando num novo tipo de negócio, abertura de microempresas. Agora, esses dados mostram que tanto a carteira assinada quanto os trabalhadores sem o registro, sem a carteira de trabalho, essas duas categorias subiram no levantamento do IBGE. Um aumento de vagas de pessoas trabalhando nessas situações. É verdade. Você vê aqui, olha, Débora, empregos com carteira assinada no Brasil. Quantas pessoas estão aqui nessa categoria? 39 milhões, que é um recorde histórico também. E quantas pessoas estão na informalidade? 40 milhões. Então tá 40 milhões e 39 milhões. Está equiparado. Pessoas na informalidade e na formalidade. Claro que tem muita gente ainda na informalidade, né, quase 40% da população, mas os outros 40% estão com carteira assinada. Então, a notícia é boa nesse sentido também, da gente ver um trabalho que está sendo possível com mais garantias, com menos precarização, embora, de novo, a gente tenha um desafio ainda grande, tem muita essa discussão do aplicativo, né, de gente que não tem, que aí fica doente, não recebe, né? Então a gente tem ainda uma série de desafios, mas a própria questão tecnológica, ela vem permitindo que muita gente trabalhe de casa e não voltou mais. Tem gente que não quer voltar mais, né? Não quer falar mais com as pessoas, não quer ficar, né? Não quer socializar mais. E pior que tem mesmo. E ao mesmo tempo tem um custo menor para a empresa. O sem trabalhador não dúvida. pega transporte, ele começa cedo, né, a trabalhar, porque ele não tem o tempo de deslocamento. E aí isso faz parte também dessa história de mais gente podendo trabalhar. E para a empresa, muitas vezes, né, tem muita empresa que adotou, você vai só a segunda e sexta. Enfim, você tem aí algo tecnológico que ajudou a aproximar também, né, pessoas que querem trabalho e quem está buscando a um custo menor. Então tem muita coisa que você vê que é estrutural. É isso. É Tomara isso. que a gente consiga seguir nesse rumo, né? As primeiras informações são boas, esse primeiro passo dado é bom, obviamente, os números são excelentes. Agora tem que crescer, claro. Exato, A economia então. tem que crescer, isso que você está Exatamente. falando. Temos aí aquela questão fiscal que a gente está preocupado, dólar em alta, inflação. Então, é claro que o mercado de trabalho, ele reflete também não só as questões Sem estruturais, dúvida. como o desempenho econômico, né? Estamos aí aguardando aquele pacote aí do Haddad, né? Ele falou, calma, gente, Vai para que chegar. essa pressa? Mas estamos com pressa, claro, né? Mas tem que chegar, Tem vai que chegar, chega logo. Tá